Imagine o deserto infinito e escaldante de Nevada, uma paisagem cuja beleza austera lembra o cenário do fim do mundo. E nesse espaço sem vida, a 135 quilômetros ao norte das luzes brilhantes de Las Vegas, fica um lugar que, para milhões de pessoas, guarda não apenas segredos do governo, mas também segredos universais. Esse lugar é conhecido por um apelido ao mesmo tempo sinistro e atraente: Área 51. Não é apenas uma base militar. É o coração de um mito que há mais de meio século alimenta a ufologia em todo o mundo. Durante muito tempo, ela esteve ausente dos mapas oficiais, e quando sua existência foi finalmente confirmada pelo governo dos Estados Unidos da América, isso apenas aumentou o interesse. O que exatamente eles estavam escondendo todos esses anos? Em 1955, quando a Agência Central de Inteligência, CIA, procurava um local adequado para testar seu novo projeto secreto, um avião de reconhecimento ultra-secreto, um aeródromo abandonado localizado perto do Lago Salgado Seco, Groom Lake, chamou a atenção. A operação foi chamada de Projeto Aquatown, e a base recebeu o apelido de Rancho do Paraíso, ou, ironicamente, Watertown. A partir desse momento, eventos sem explicação lógica começaram a ocorrer no céu sobre Nevada, antes observado apenas por alguns mineiros e viajantes. Para entender a essência da Zona 51, é necessário voltar a um evento-chave na história da ufologia: o incidente em Roswell, em 1947. Esse foi o ponto de não retorno. O fazendeiro W.V. McBrazel encontrou no deserto do Novo México destroços que, segundo ele, não se pareciam com nenhum objeto terrestre. Os militares rapidamente afirmaram que se tratava apenas de uma sonda meteorológica. Poucas horas antes, um jornal local publicou uma notícia sensacional. Em Roswell, a Força Aérea capturou um OVNI em um rancho. Imagine a noite. Silêncio total. À luz dos holofotes, a remoção de destroços com qualidades incomuns. Eles não pegam fogo, não podem ser dobrados ou quebrados, e sua superfície está coberta por estranhos hieróglifos alienígenas. Dizem que, junto com os destroços, foram encontradas amostras biológicas não humanas. As evidências mais convincentes que poderiam mudar radicalmente nossa concepção do universo, segundo a lenda mais difundida e persistente, foram secretamente transportadas para um local o mais isolado e secreto possível. Alguns anos depois, esse local recebeu o nome de Zona 51. Agora que a história da base foi oficialmente confirmada, os militares afirmam que durante todos esses anos foram realizados exclusivamente testes com aviões espiões, U-2, Blackbird e Nighthawk. Segundo eles, centenas de depoimentos sobre objetos voadores estranhos que se moviam a uma velocidade incrível para a tecnologia terrestre e manobravam de maneira inimaginável. São ilusões ópticas causadas pelas formas incomuns dos aviões experimentais sob a luz do pôr do sol. Mas para cada versão oficial dos eventos, o mundo tem sua própria versão, mais misteriosa e emocionante. Objetos voadores não identificados, OVNIs, tecnologias extraterrestres, seres alienígenas, estudo de tecnologias alienígenas. Enquanto o mundo inteiro observa com tensão o perímetro, onde se destaca a inscrição "Uso de força letal permitido", mergulhamos na história real do lugar mais secreto do planeta para analisar os fatos documentais e enxergar através do prisma das lendas místicas. O que se esconde nos hangares, inundados por uma luz deslumbrante e sobrenatural? A história da Zona 51 é, acima de tudo, uma história de mentiras e ocultação. Enquanto o mundo inteiro sonhava com alienígenas, o governo dos Estados Unidos negava veementemente a existência desse lugar. No pós-guerra, após a Guerra da Coreia, os Estados Unidos da América se depararam com um sério problema.
como realizar reconhecimento sobre o território da União Soviética sem correr o risco de provocar um conflito nuclear. O iniciador do projeto foi a Agência Central de Inteligência, que concebeu o projeto Aquatown. Era necessário um avião que superasse em suas características todos os caças e mísseis antiaéreos existentes. Assim nasceu o Iu-2, um avião de reconhecimento de alta altitude capaz de subir a uma altura de 21 quilômetros. Para testar tal máquina, era necessário um isolamento absoluto. Em abril de 1955, o chefe da Skunk Works, Kelly Johnson, juntamente com funcionários da CIA, realizou um voo sobre Nevada. Eles avistaram os restos de um aeródromo abandonado, localizado perto do lago salgado seco Groom Lake. O local pareceu-lhes ideal. Ficava longe de povoados e o fundo plano e salgado do lago servia como uma pista natural e perfeitamente plana para decolagem e pouso, com vários quilômetros de extensão. O local recebeu o nome de Zona 51 e ganhou o codinome inofensivo de Rancho Paradisíaco. A tarefa era clara: atrair engenheiros e técnicos talentosos para o deserto, onde eles teriam que trabalhar em condições de sigilo absoluto. Para ocultar suas atividades, em 3 meses foram construídos hangares, uma torre de controle e, não menos importante, instalações de apoio, refeitório, cinema e até mesmo um parque de trailers. Documentos desclassificados da CIA afirmávamos que este era um lugar para caçadores, onde podiam descansar. Convidávamos os pilotos para caçar nos céus. Assim nasceu a lenda, destinada a mascarar o trabalho real no avião espião. Em 1956, quando começaram os voos do U-2, o mito dos objetos voadores não identificados, OVNIs, começou a ganhar força. O avião demonstrava uma altitude de voo inatingível para os aviões comerciais e até mesmo militares da época. Enquanto um avião de passageiros comum voava a uma altitude de cerca de 3 quilômetros, o Iu-2 estava a uma altitude de mais de 15 a 20 quilômetros. Ao verem um ponto prateado no céu, pairando imóvel nos raios do sol poente, os controladores e pilotos da aviação civil não conseguiam encontrar uma explicação lógica para ele. Os aviões estavam a uma altitude de 5 quilômetros, enquanto o fenômeno observado estava a uma altitude 3 ou 4 vezes maior, e se é que se movia, era a uma velocidade incrível. A CIA rapidamente percebeu que os relatos sobre discos voadores eram uma excelente isca. Sempre que recebiam relatos sobre um OVNI, o governo explicava-o como fenômenos meteorológicos ou ilusões ópticas. Na verdade, todos esses OVNIs eram apenas seus próprios aviões secretos. Infelizmente para os militares, essa mentira conveniente se espalhou demais quando o mito da Zona 51 se deparou com o evento mais misterioso e em grande escala da história dos Estados Unidos. Embora a Zona 51 tenha sido criada apenas 8 anos após o incidente de Roswell, 1947, oficialmente esses 2 eventos não estão relacionados. No entanto, na consciência pública, eles se fundiram graças a uma ideia popular e empolgante. Afinal, onde mais, se não na base mais secreta do país, poderia ser guardada uma nave alienígena e os corpos dos visitantes? Para transportar e estudar tais descobertas sensacionais, era necessário um local com sigilo absoluto, com acesso aos principais especialistas em aviação e energia nuclear, além de isolado de olhares curiosos. Por isso, diz a lenda que logo após 1947, os destroços da nave extraterrestre que caiu em Roswell e talvez os corpos não humanos encontrados nas proximidades foram transportados para um campo militar abandonado em Nevada, no local onde posteriormente foi criada a Zona 51. No final da década de 1980, surgiu inesperadamente das sombras um homem que se tornou o mais brilhante e controverso defensor dessa ideia. Se a Zona 51 é a encarnação do mito, Bob Lazar é seu porta-voz.
Em 1989, Lazar, que se autodenominava físico, fez uma declaração sensacional. Ele trabalhava em um departamento secreto chamado Setor 4, ou S4, localizado perto do Lago Papuz, próximo a Groom Lake. Lazar insistia que seu objetivo era estudar e reproduzir as tecnologias que estavam na base das aeronaves alienígenas. Nos hangares, descobri 9 aparelhos que não se pareciam com nada terrestre. Seu movimento era proporcionado por um elemento chamado elemento 115, uma substância ausente na tabela periódica terrestre que servia de combustível para seus sistemas antigravitacionais. De acordo com Lazarus, as informações dos documentos secretos da base indicavam que os alienígenas vieram do sistema estelar Zeta Reticuli. Ele descreveu detalhadamente o princípio de seus motores, que se baseava no uso de um poderoso campo nuclear para deformar o espaço-tempo ao redor da nave, o que permitia viajar longas distâncias quase instantaneamente. Imediatamente, surgiram céticos que apontaram inconsistências em sua biografia. A formação declarada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e no Instituto de Tecnologia da Califórnia não pôde ser confirmada. Lazar, por sua vez, argumentou que seus dados foram destruídos pelo governo durante uma operação para ocultar informações. Apesar das dúvidas existentes, foram as declarações de Bob Lazar, divulgadas pelo canal de televisão de Las Vegas, que transformaram um boato local em uma sensação internacional, atraindo toda a atenção do mundo para o deserto de Nevada e seu mistério mais intrigante. O sucesso do projeto U-2 não levou ao fechamento da Zona 51, mas, pelo contrário, a tornou ainda mais ativa e secreta. Abatido em 1960, o avião soviético U-2 mostrou aos Estados Unidos da América que era necessário um novo caça-inteligência, mais rápido e discreto. Na década de 1960, começou na Zona 51 um projeto para uma nova geração de aviões. O resultado foi o nascimento de uma lenda que se tornou símbolo da aviação supersônica, o Blackbird, ou SR-71. Este avião tinha a capacidade de atingir uma velocidade 3 vezes superior à do som e voar a altitudes superiores a 26 quilômetros. Na região de Groom Lake, testemunhas oculares voltaram a relatar objetos estranhos no céu. Desta vez, não eram apenas pontos voando alto, mas aparelhos de formato incomum, parecidos com charutos ou triângulos que pareciam violar as leis da aerodinâmica. Para os moradores da região e testemunhas casuais, essas aeronaves, que demonstravam velocidade e altitude de voo incríveis, continuavam sendo OVNIs. Os aviões que as pessoas viam também se tornaram realidade. Os protótipos do A-12, antecessor do Blackbird, e seus sucessores. Esses aviões, pintados com uma tinta preta especial para reduzir a visibilidade do radar contra o fundo do céu infinito do deserto, realmente lembravam objetos de filmes de ficção científica. Suas formas incomuns eram tão revolucionárias que qualquer descrição soaria como invenção. Nos anos 1970 e 1980, a Zona 51 foi escolhida como campo de testes para a invenção militar mais avançada na área da aviação, a tecnologia Stealth, que torna o avião invisível aos radares. Nas profundezas da base, nos hangares onde, segundo rumores, estavam guardados os restos de OVNIs, engenheiros americanos trabalhavam na criação de um avião capaz de permanecer invisível aos radares. O resultado de seus esforços foi o Nighthawk, um caça-bombardeiro projetado segundo o esquema de asa voadora, com arestas afiadas e geometricamente perfeitas. O piloto levantou esse caça pela primeira vez em 1981, e esse evento deu origem a uma nova onda de histórias sobre seres externos. À luz das estrelas ou do sol nascente, seus contornos irregulares refletiam a luz, criando sombras e silhuetas geométricas incomuns.
Testemunhas oculares relatam ter visto um OVNI triangular que se movia silenciosamente e lentamente muito baixo sobre o solo, antes de desaparecer repentinamente de vista. Era o disfarce perfeito. Quanto mais se espalhava o mito das discos voadores, menos atenção era dada aos desenvolvimentos reais e oficiais, que em sua essência não eram inferiores aos fantásticos. As autoridades americanas usaram a lenda dos alienígenas como uma máscara perfeita para esconder suas tecnologias terrestres, mas não menos revolucionárias. Para garantir o sigilo absoluto da base, foi desenvolvido um sistema de segurança único e sem precedentes. A fronteira da Zona 51 não é cercada por uma cerca alta. Ela é protegida por placas de aviso que informam que cruzar a fronteira acarreta sérias consequências legais e pode levar a um confronto com a segurança. A verdadeira segurança é feita pelos famosos homens camuflados, funcionários vestidos com uniformes com padrão camuflado. Eles são chamados de Grupo de Segurança da Ala 44, ou simplesmente Janets, em homenagem à companhia aérea especial que os transporta de Las Vegas. Eles patrulham o perímetro em picapes brancas equipadas com vidros escuros. Sua missão é a vigilância. Eles não perseguem turistas, mas observam discretamente todos que se aproximam da zona proibida, utilizando equipamentos de alta tecnologia. Todo o perímetro do território é protegido por sensores de movimento terrestres, enterrados profundamente no solo. Do topo de colinas distantes, como o Titibu Peak, câmeras altamente sensíveis observam a área. Todos aqueles que cruzam a fronteira invisível são imediatamente detidos, recebem uma multa enorme e, em alguns casos, podem ser condenados à prisão. Esse sistema de controle perfeito e quase invisível criou mais uma camada de mistério em torno da Zona 51. A sensação de vigilância constante, sem que você veja quem está vigiando. Embora documentos oficiais confirmassem a realização de testes com aviões invisíveis, as declarações de Bob Lazar apenas reforçaram a aura mística em torno dessa história. Lembremos sua afirmação sobre o elemento 115, que, segundo ele, era usado nos motores de naves alienígenas. Em 1989, quando ele fez essa afirmação, esse elemento não era conhecido pela ciência terrestre. Em 2003, cientistas russos e americanos realizaram conjuntamente a síntese do elemento com o número atômico 115. O elemento recebeu o nome de moscovite. Será que isso é apenas uma coincidência? Os adeptos de Lazar consideram isso uma prova convincente de que ele estava certo. Como ele poderia saber da existência e das propriedades de um elemento que só foi descoberto 14 anos após suas declarações, se ele não era um físico envolvido com tecnologias secretas? Os céticos acreditam que, no mundo científico da época, já havia discussões teóricas sobre a possibilidade de sintetizar elementos pesados. E Lazar talvez tenha simplesmente usado esse conhecimento para tornar sua história mais convincente do ponto de vista científico. Mas para milhões de pessoas que acreditavam nos mistérios do deserto de Nevada, esse foi o último elemento que conectou a Área 51 ao espaço. O ano de 2013 foi um momento decisivo tanto para os defensores da teoria da conspiração quanto para a própria Área 51. Após décadas de respostas evasivas e negativas categóricas, a Agência Central de Inteligência, CIA, finalmente fez o que se esperava dela desde o início. Confirmou oficialmente a existência da base. Documentos da CIA, divulgados em 2013, confirmam que a Zona 51 foi criada para testar aviões de reconhecimento de alta altitude U-2. Eles descrevem em detalhes o processo de escolha do local para a construção, o próprio processo de construção e os primeiros voos, o que confirma a versão oficial que as autoridades vinham divulgando há muito tempo. E o que isso trouxe de bom?
A ironia do destino é que, no momento do reconhecimento oficial, a opinião pública já estava tão convencida da existência de segredos alienígenas que os documentos publicados pela CIA foram interpretados como mais uma tentativa, ainda que tardia, de esconder a verdade. O paradoxo da mistificação é que, quando a base foi mantida em segredo, as pessoas estavam convencidas de que ali estavam escondidos alienígenas. Após o reconhecimento da base, as pessoas supuseram que se tratava apenas de uma farsa, concebida para convencer a todos de que ali estavam guardados apenas aviões. O sigilo se transformou em um mito que se autoalimentava. Atualmente, a Zona 51, que é oficialmente parte de um enorme campo de testes da Força Aérea dos Estados Unidos, mantém sua finalidade original: testar e experimentar as aeronaves mais avançadas e experimentais. Desde 2013, quando as imagens de satélite se tornaram disponíveis ao público, é possível ver que a base está em constante desenvolvimento. Novos hangares estão sendo construídos, pistas de decolagem e pouso estão sendo modernizadas. Tudo isso indica um trabalho contínuo em projetos cujos detalhes talvez só sejam revelados daqui a décadas. Além disso, a Zona 51 provavelmente serve para a análise de aeronaves inimigas capturadas ou adquiridas, por exemplo, russas ou chinesas, conhecida nos círculos da aviação como Águia Vermelha. Consiste no estudo de equipamentos capturados. É uma espécie de engenharia reversa, mas aplicada a tecnologias de origem terrestre. O desenvolvimento de drones ultra-rápidos e possivelmente de tecnologias hipersônicas testa aparelhos não tripulados de nova geração. Tais desenvolvimentos podem ser erroneamente identificados como OVNIs. A base não é um cemitério de naves alienígenas acidentadas, mas sim uma forja de tecnologias do futuro. No entanto, a atmosfera mística que se formou ao longo de décadas devido à negação torna qualquer explicação oficial incompleta e suspeita. Em 2019, o mito da Zona 51 se tornou um fenômeno global, surgido a partir de uma piada. Em junho de 2019, um usuário de rede social criou uma página de evento chamada Assalto à Zona 51. Eles não vão conseguir nos deter. O objetivo declarado tinha um tom de humor e seriedade: invadir a base e libertar os alienígenas. Os organizadores recomendaram aos participantes que agissem como na popular série de anime, para evitar as balas da segurança. O efeito da ação viral foi impressionante. Mais de 2 milhões de pessoas declararam sua disposição de participar. Agências de notícias mundiais, incluindo as mais conceituadas, cobriram o evento. A Força Aérea dos Estados Unidos foi obrigada a emitir um aviso oficial sobre a disposição de usar a força para proteger a base, lembrando que se tratava de um campo de treinamento. Inicialmente planejado para 20 de setembro de 2019, o evento acabou se transformando em um festival pacífico de ufólogos e amantes de piadas em cidades vizinhas, como Rachel. Apenas algumas dezenas de pessoas se aproximaram dos portões da base, a maioria usando máscaras e com um clima festivo. Apenas um pequeno grupo que tentava cruzar a fronteira foi detido. Esta história demonstrou 2 pontos importantes. A indestrutibilidade do mito é evidente. Mesmo em condições de total transparência informativa, a ideia de alienígenas na Zona 51 continua atual e popular. O segundo é a vitória da piada sobre o medo. O que antes causava terror, associado à guerra nuclear e à inteligência secreta, agora se transformou em um elemento da cultura pop e em um meme global da internet. A Zona 51 não é apenas uma base militar. Ela é um reflexo da nossa sociedade, demonstrando tanto nosso desejo de acreditar em algo sublime que nos supera, quanto nossa profunda e historicamente enraizada desconfiança nas autoridades. Existe uma versão oficial, confirmada por documentos, sobre os testes do U-2, Blackbird e Nighthawk.
No entanto, a versão mística relacionada a tecnologias e seres extraterrestres permanece, pois é mais emocionante e explica melhor as décadas de sigilo e as luzes misteriosas observadas no céu noturno de Nevada. Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio. É possível que os engenheiros que desenvolveram as tecnologias furtivas realmente acreditassem em Roswell e tenham se inspirado nas lendas sobre designs incomuns e extraterrestres para suas invenções. Ou então, as naves alienígenas são apenas uma metáfora para tecnologias tão avançadas que parecem sobrenaturais para o homem comum. Como sempre, a verdade está escondida sob a espessa camada de areia do deserto de Nevada, sob milhares de metros do lago salgado Groom Lake. Ela é protegida não apenas por sensores de alta tecnologia, mas também pela nossa imaginação incansável.